Você já ouviu falar em Senet? Conheça o curioso jogo dos antigos egípcios. Você sabia que existia esse jogo? Há 5.000 anos, egípcios de todas as classes sociais, então era um jogo bastante comum, porém não é bastante divulgado, passavam seu tempo jogando Senet. Entenda como o jogo funcionava. Esse jogo começou de uma maneira e terminou de outra. Começou como nós começamos, como um simples jogo para divertimento. Porém, não foi assim que ele começou, segundo alguns afirmam. Os antigos egípcios foram fundamentais para a história de toda a humanidade, sem dúvida nenhuma. Uma das civilizações mais antigas que já existiu, prosperou às margens do rio Nilo e entrou para os livros de história. Uma das civilizações antigas que mais antigas que já existiu. Na verdade, o Egito é a primeira nação a ser de fato considerada como nação organizada. E nós vamos ver a partir daqui o que aconteceu com esse jogo. Um fato muito curioso. Conforme o popular Mechanics, o Senet apareceu pela primeira vez no Antigo Egito há quase 5.000 anos. Senet, vale mencionar, significa passar. Passar. Semelhante ao Gamaão em seu princípio, por isso que eu estou falando, ele se modificou, se popularizou em todo o Vale do Rio Nilo por pessoas de diferentes classes sociais. Um tabuleiro de Senet consistia em 3 fileiras com 10 quadrados cada, conforme descrito pelo Science. No jogo, 2 pessoas deveriam mover seus peões ao redor do tabuleiro após rolar palitos, uma versão mais antiga dos dados. Você sabia que os dados já existiam? Também tem o seu princípio criado no Egito? A maioria dos quadrados do tabuleiro estava em branco, exceto pelos das casas 26 a 29, onde havia símbolos que até hoje não foram completamente decifrados. De maneira simples, o primeiro que conseguir levar todos os seus peões até o fim, ou seja, o 30º quadrado, era considerado o vencedor. A referência mais antiga que se tem hoje, exceto por alguns fragmentos que se especula serem parte de um tabuleiro do jogo, é uma pintura encontrada no túmulo de um membro da alta corte egípcia, possivelmente o primeiro dentista da história, chamado Hessi-Ra. Ele viveu na mesma época que o reinado do faraó ou do rei Djoser, em torno de 2600 antes da Era Comum. Vocês viram aí como é o desenho, né, do tabuleiro, como é o desenho do jogo, muito, mas muito semelhante aos tabuleiros de hoje. Então isso aqui é mais uma arte egípcia, jogo de tabuleiro. Mas vamos ver outros fatos curiosos sobre esse jogo. E aqui está o jogo, tá? Aqui está um recipiente aqui para guardar as peças, bem semelhante ao que temos hoje, tá? Muito semelhante mesmo. Aqui está o tabuleiro em alto relevo, né? Ele é um pouquinho alto, tá vendo? Ele é um pouquinho alto, dá para ver aqui pela figura. Aqui estão os peões e aqui estão algumas outras peças de movimentação. E aqui estão os desenhos, tá vendo? Os desenhos que estão aqui em cima. Aqui uma espécie de contagem, alguma coisa desse tipo, tá vendo? E aqui os peões que já foram eliminados. Aqui é você jogando que já foi eliminado. Olha, você jogando. Você já está aqui, ó, fora um bocado de tempo.
Então tá aí a descoberta. Vamos continuar desenvolvendo o raciocínio deste jogo. Além dessa referência, além dela, também há uma famosa representação encontrada na parede interna do túmulo da rainha Nefertari, em que ela pode ser vista jogando. Vale mencionar também que Tutankhamon, o rei menino, o faraó menino, foi enterrado com pelo menos 5 conjuntos do jogo. Interessante. Com o tempo, cerca de 700 anos após o surgimento do jogo, o Senet assumiu um significado cultural mais profundo para os egípcios. Em outra versão, de aproximadamente 4.300 anos atrás, a passagem pelas casas do tabuleiro representava a passagem que as almas faziam por Duat, o submundo egípcio, em direção à vida após a morte. Só tem uma observação, não tem a questão de almas faziam, isso aqui é uma inserção do contexto de quem descobriu o jogo, tá? E também não tem a ideia de submundo egípcio, também faz parte do contexto de quem descobriu o jogo. Tem muita coisa aqui que vai mesmo dar opinião de quem está descobrindo. Os membros do canal já sabem o que é a ideia de alma e de Duat, tá certo? Mas veja que a partir daqui, o jogo, que era só para uma diversão, começou a ter um outro significado, um significado um pouco mais religioso, vamos dizer assim, na nossa linguagem, tá certo? E tem outra questão também que aconteceu com o jogo. E aqui está Nefertari sentada jogando. Olha aqui a mãozinha dela aqui, tá? Jogando. Isso aqui é o jogo. Isso aqui é o Senet. Vendo? O tabuleiro aqui. Isso aqui foi encontrada do túmulo, né? No local não muito conveniente, como nós pensaríamos hoje, mas isso é mais uma arte egípcia. É assim que eles olhavam inicialmente. Nesse contexto, no contexto de mudança, o tabuleiro também passou por algumas mudanças em seu design. Em vez de linhas verticais simples, passou a ser comum encontrar no 28º quadro um hieróglifo de 3 pássaros, que era um tipo de símbolo para a alma, humana. Com o tempo, o tabuleiro de Senet deixou de ser apenas uma forma de se passar o tempo, como também tornou-se um artefato religioso, como acabei de falar. Em outras versões, o 27º quadro passou por um hieróglifo, possui um hieróglifo para água. Tradicionalmente, ali havia um X. Seria a representação de uma alma que precisa atravessar um corpo de água em sua jornada por Duat. Tá? Isso aqui é mais uma opinião de fato, que o autor observou lá um símbolo e está colocando. Sempre que tiver essa ideia de alma, entenda que é a observação de quem encontrou o material. Durante séculos da história egípcia, aquele simples jogo de tabuleiro foi uma importante forma de conexão com o mundo espiritual e segue com grande importância para a história, porque por nos permitir entender mais sobre a antiga civilização, a civilização egípcia. Então, se você nunca tinha ouvido falar de um jogo, ou se você achava que os egípcios eram somente encafifados, como se diz,
encafifados pela ciência e não se divertia, você está redondamente enganado. Eu já fiz vídeos aqui sobre jogos com pessoas, sobre os esportes egípcios, e muitas vezes as pessoas nem sabem que os egípcios se divertiam. Eles tinham sim a sua forma de lazer, não era exatamente como a nossa, mas eles se divertiam também. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode colocar aí nos comentários e também deixar a sua opinião sobre este vídeo, sobre esse jogo. E se quiser se tornar membro do canal para entender um pouco mais sobre a arte egípcia, você tem a oportunidade agora de clicar abaixo desse vídeo onde tem inscreva-se se você não for inscrito, e ao lado está seja membro. No nível 3 você pode ter acesso a todo o material hebraico raiz, vai ter acesso a 100 PDFs, a mais de 10 vídeos exclusivos para membros nível 3 e ainda se aprofundar na arte egípcia. Obrigado pela sua visualização. Estaremos de volta no próximo vídeo. Valeu, shalom.